Bom dia. Queria também agradecer à professora Paula André e à organização deste colóquio. Eu estou aqui na qualidade de arquiteto, fundamentalmente, portanto, arquiteto que exerce a sua profissão liberal, embora também goste de investigar e tenha feito investigação durante um período relativamente longo da minha vida, em que também fui professor, e vou tentar, enfim, num curto espaço de tempo, um quarto de hora, mostrar a minha abordagem como arquiteto a algumas obras que realizei no Alentejo. Portanto, eu tenho uma visão destas questões da arquitetura popular e vernacular que é completamente operativa. Portanto, eu, quando me disponho a investigar e a estudar estas arquiteturas, faço procurando retirar delas aquilo que nos seja útil para o trabalho que hoje fazemos. Já assistimos aqui a exposições, comunicações notáveis sobre trabalhos de investigação. Eu penso que nós, pelo menos na nossa profissão de arquitetos, temos que passar de uma fase de, digamos, de antropologia, de etnologia, de investigação pura, de museologia, se quisermos. Enfim, fazemos livros lindíssimos para pôr na estante da biblioteca, depois não fazemos mais nada com eles, ou quase nada. Bom, alguns de nós fazem, como acabou de demonstrar. E, portanto, fazer com essa investigação algo que nos sirva para o nosso trabalho do dia-a-dia. É isso que eu procuro. Acho que hoje em dia, todos nós sabemos, vivemos situações, vivemos um período da nossa história, da nossa era como sociedade, que mais e mais deverá estar atento a este tipo de situações e procurar realmente retirar soluções que sempre lá estiveram para problemas que se nos colocam hoje, que têm a ver com ecologia, com energia, com, enfim, a forma como vivemos nos lugares que habitamos. Já agora, tenho que aproveitar, queria convidar todos os colegas arquitetos que estão, enfim, de alguma forma ligados a estas questões do património, que se inscrevam no Colégio do Património da Ordem. Eu, como também sou responsável por essa organização, não resisti, peço-me desculpa, a fazer este apelo. Bom, portanto, a comunicação tem uma primeira parte, vou passar muito rapidamente sobre a abordagem que eu fiz à região do Alentejo e que deu lugar a uma tese de doutoramento. Tenho que passar muito rapidamente, portanto, perdão, como já disse, portanto, o objetivo do estudo é eminentemente operativo. Eu abordo o Alentejo, enfim, analisando as regiões de uma forma que não é administrativa, é mais a forma que é feita no inquérito que acabamos de ouvir citar do professor Amorim Girão, que é uma forma, digamos, tem mais a ver com as características geográficas, históricas, etc., do que propriamente com uma divisão administrativa. Dessas várias regiões que têm diferenças, têm nuances de umas para as outras, selecionei alguns povoados, algumas cidades, algumas vilas, algumas aldeias que me pareceram mais significativas e, a partir daí, depois tivemos que fazer um levantamento exaustivo enfim, de todas as características que se podem recolher nesses povoados, e não só o desenho da arquitetura e das construções, mas também todos os outros aspectos que têm a ver com a história, com a geografia, com a população, com as suas culturas. Eu acho que estas coisas, umas são indissociáveis das outras e, portanto,
a análise incide também sobre estes aspectos. Aqui só uma curiosidade sobre o pastor Mariano Clímaco Pocarinho, que eu conhecia há 30 e tal anos, e quando o conheci, ele perguntou-me o que é que eu fazia, e eu expliquei-lhe que era arquiteto. O homem ficou a olhar para mim com um grande sorriso, sem perceber o que é que isso significava, e eu, percebendo que ele não tinha percebido, disse-lhe que desenhava casas para serem construídas. E o homem aí ficou ainda mais embasbacado e perplexo, e até deixou de sorrir, porque então aí é que ele não percebia que era preciso desenhar uma casa para se construir. E para mim isto é a melhor definição que há de arquitetura vernacular. Bom, nesta análise que fiz do Alentejo, estudam-se também as intervenções mais recentes, desde as intervenções que o Estado fez. Temos aqui um exemplo do que se passou em Vila Viçosa, na altura do Estado Novo, até intervenções mais recentes, como por exemplo esta no Recio de Arraiolos, e também as novas arquiteturas populares, de que ontem também se falou aqui bastante. Naturalmente há uma recolha vasta de elementos que estão nas várias instituições, nas câmaras municipais, nas fundações, por aí fora. Um outro aspecto bastante importante, que é o dos ofícios tradicionais, e alguns deles ainda vivos. Nós temos a sorte de ainda encontrar no Alentejo pessoas que sabem construir abóbodas, ou fazer ferro forjado, ou fazer mosaicos hidráulicos e por aí fora. Portanto, há uma recolha grande disso e, naturalmente, é preciso estudar a história, é preciso estudar a geografia nos seus aspectos mais diversos, incluindo os das formas urbanas, e, portanto, a partir desta análise, tirar conclusões, sempre com o tal sentido operativo. Naturalmente, a análise de outros trabalhos, outras teses, aqui um desenho bastante curioso do Miguel Pedroso de Lima sobre a evolução de Évora, que nos mostra este aspecto que eu acho bastante curioso, que tem a ver com o facto destas terras, e quase todas elas, enfim, terem evoluído ao longo dos séculos de uma forma que, digamos, respeita como uma espécie de DNA que o povoado contém em si mesmo, e, portanto, a expansão é feita utilizando todos os elementos que compõem o núcleo original, repetindo-os, criando novos bairros que são bairros de usos mistos, onde existe de tudo um pouco e não, enfim, e foi isto que se perdeu a partir do século XX, com a separação das funções, com o zonamento e com todos os dramas que hoje conhecemos e que estão comprovadamente errados nas nossas cidades. Um outro exemplo que é o da evolução de Vila Viçosa, as mesmas coisas. E, portanto, a análise continua, enfim, pelos diversos povoados, analisando também os espaços públicos, uma relação que é, enfim, todas as intervenções que foram sendo feitas, como já referi, em espaços públicos, uma relação que é indissociável, quanto a mim, entre o espaço público e a arquitetura que dele faz parte também. Portanto, umas coisas não são indissociáveis das outras, e não compreender isto dá origem a erros gravíssimos. Portanto, esse estudo é também fundamental, e quando eu falo de erros, para mim, gravíssimos, é capaz de ser exagerado, mas que eu considero erros. Enfim, como por exemplo, eu mostro aqui um dos perfis tipo que eu fiz a partir da análise de uma série de povoados, comparando com o perfil tipo da Nova Aldeia da Luz. Como sabem, a Nova Aldeia da Luz foi reconstruída na sequência da construção da barragem do Alqueva. Portanto, os edifícios na Aldeia da Luz são reconstruídos, alguns deles pedra por pedra, conforme estavam na aldeia original, mas houve esta vontade
higienização, de mais luz, etc., etc., que é não compreender, não fazer uma análise, quanto a mim, indispensável, de o que é um povoado do Alentejo e porquê é que é assim. E, portanto, isto continua com uma série de análises, os elementos que equipam o espaço urbano, tudo isto contribui para conhecer e para informar o trabalho que se pretende fazer. A estrutura funcional, os usos mistos, o facto das coisas estarem organizadas de uma determinada forma. E também fenómenos mais recentes, como estes que conhecemos, de expansão das cidades, muitas vezes até inspirados em arquiteturas que também são de raiz vernacular ou popular, mas que, quanto a mim, vou cometer um sacrilégio, não contemplam tudo. Portanto, isto é um bairro que só tem uma função, só se habita aqui, portanto falta tudo o resto. Por muito bonito que seja, eu acho que não funciona. E fenómenos mais recentes, que são os da reabilitação urbana, do renascimento urbano, muitas vezes com fins turísticos, mas que têm dado origem à recuperação de muitos povoados na região do Alentejo e noutras. Portanto, quando se pergunta se existe 4 minutos. Se existe um tipo de arquitetura alentejana, pois nós concluímos que não, como já se concluiu por diversas vezes, existem, digamos, elementos comuns na arquitetura desta região, mas com diferenças de região para região, que também se pode identificar nos vários tipos. Chegamos à conclusão do que é o arquétipo original, portanto, a casa do monte, que nós procuramos sistematizar em diversos desenhos tipo, e por aqui fora, não é? Com estes modelos que retiramos desta análise. Os elementos de composição desta arquitetura, tudo o que faz parte contribui para a definição destas arquiteturas, a cor, tudo, incluindo as influências que vão do mais popular, folclórico, até ao mais erudito, os sistemas construtivos, no exterior, no interior, por aí fora, e a partir daqui eu vou passar muito rapidamente, focando-me principalmente no aproveitamento que eu acho que se pode retirar. Não vou explicar os projetos, não temos tempo, mas tentar passar as imagens rapidamente para que possam perceber que nas arquiteturas que aqui fiz, este no Monte do Carujo, no Alvito e noutras, procurei retirar elementos, incluindo os construtivos. Portanto, isto é construído com abóbodas, com coberturas em madeira e, portanto, são ambientes e casas. Este, por exemplo, é um complexo agrícola, não tem só habitação. E, portanto, a ideia, como disse no início da comunicação, é retirar da análise que se faz aquilo que pode ser útil para a intervenção que hoje fazemos, quer seja de reabilitação, quer seja de construção nova, como é o caso aqui, utilizando todo o ensinamento que retiramos da análise efetuada. Um outro exemplo, este em Elvas, perto de Elvas, em Vila Buim. Aqui utilizamos diversos sistemas construtivos, taipa, adobe, fizemos abóbodas de vários tipos e, portanto, o resultado é este. Portanto, como veem, o uso dos materiais, dos sistemas, dos elementos de composição,
dão origem a espaços que podem ter uma expressão mais contemporânea na sua forma, ou mais utilitária. Uma outra em Melides, na zona de Grândola. Sim, senhor, estou já a terminar. E, portanto, um pouco a mesma coisa, o uso de materiais, de sistemas, que são, e um último, na zona de Montemor, o Novo, em que a abordagem é exatamente a mesma, como podem ver, os sistemas construtivos, os materiais, as formas que retiramos da análise efetuada. Muito obrigado.